E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos aprender a fazer essa linda casinha branca e com essa paisagem incrível. Se você gostou, já dá sua curtida, compartilhe e vamos lá para os nossos materiais. As tintas verde oliva, laranja, azul cerúleo, o azul hortência, branco de titânio, violeta permanente, verde inglês, amarelo limão, ocre e amarelo brilhante. Vamos colocar o azul hortência na parte superior da tela. Nós vamos fazer um céu, mesclando um pouco com branco depois. Já coloquei direto a tinta, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com tinta a óleo, mas pode ser feito também com tinta acrílica, tá? Com os mesmos nomes, mas sempre utilizando o médio acrílico para tintas acrílicas. Bom, então já estou pincelando, fazendo pinceladas em X, tá, na nossa tela com o azul. Já estou entrando com o branco, tá, o branco de titânio na parte inferior, entre as montanhas e o céu ainda. Vocês podem perceber que eu estou clareando, o nosso céu, tá? Formando um degradê do azul. Então nós vamos fazendo pinceladas em X, vamos unindo as tintas, o branco com o azul, tirando esse tom escuro, né, mais ou menos no meio do nosso céu. Agora vamos fazer algumas nuvens usando o branco. Vocês podem escolher locais aleatórios para colocar o branco. Movimentos circulares, nós vamos dando movimento, damos forma para nossas nuvens, tirando o excesso com um paninho, tá? Com um pincel de cerdas macias, tá? Preferência seco e limpo. Vocês vão moldando as suas nuvens. Feito isso, nós vamos começar a nossa montanha, o nosso plano de fundo. Estou colocando um pouquinho de azul cerúleo, tá, na base da nossa montanha, um pouco de verde oliva com verde inglês, tudo na base. Conforme vai subindo, a gente pode ir colocando um tom um pouquinho mais claro, no caso o verde inglês. Depois vocês colocaram, deixem alguns espaços em branco. Peguem um pincel seco de cerdas macias, pode ser um pincel médio, né, de acordo com o tamanho da sua tela. A gente começa a fazer movimentos em círculos. A gente começa a fazer movimentos em círculos, unindo essas tintas, tá? E tirando o excesso que está no pincel com um pano. Voltando para a tela. Continua os movimentos círculo. E o negócio, pessoal, é ter paciência, tá? Porque tinta a óleo demora para secar. Então pode ficar tranquilo.
Se você não gostou, você pode recomeçar a parte, pode colocar uma tinta por cima, que ela não seca rápido. Então, acredito, na minha opinião, que é uma das melhores tintas para se trabalhar, para se começar, porque não seca rápido. Então, continuando, a gente continua aqui com as pinceladas, com os movimentos em círculos, unindo nossas tintas. Logo nós vamos ter formas, né? Vamos criar formas para nossas montanhas. Como esse plano de fundo está distante, né, nós vamos desfocá-los, tá? Vamos desfocar usando o pincel. Vocês podem perceber que no topo das montanhas a gente vai desfocando com movimentos circulares. Coloquei um pouquinho mais de verde nas pontas, tá? Na parte superior, mas sempre com os movimentos, tentando desfocá-los. Vou começar com a vegetação na parte de baixo. Eu estou colocando um pouquinho de violeta permanente escuro com o verde oliva. Eu estou usando um pincel um pouquinho mais fininho, né? Que como é uma vegetação mais curta, né? Menor, estou usando um pincel mais fino. Então eu estou dando umas pequenas batidinhas, criando uma vegetação ao fundo, um pouco antes da nossa casinha. Colocando um pouquinho também de amarelo de cádmio para dar um efeito na nossa vegetação. E a gente pode agora começar a criar uma vegetação do lado esquerdo, da margem, né, do lado esquerdo, que vai ser muito parecido com o lado direito também. Estou entrando com o verde oliva e o violeta permanente escuro, tá? Vamos fazer um barranco aqui, próximo aqui no final da tela, né? Então eu estou colocando o laranja, tanto de um lado como do outro, o violeta, um pouco de verde oliva, colocando também um pouco de verde inglês. A gente começa a dar batidinhas e unir essas tintas, tá? Vamos criar uma vegetação no fundo da nossa tela. Quase finalizado ao fundo, nós vamos dar forma aqui na frente, né, no primeiro plano, com o nosso barranco. Né, vocês podem perceber que são movimentos em círculos, então vocês vão unindo essas tintas, tá, e puxando de dentro para fora, puxando para o nosso caminho, que nós vamos utilizar essa tinta também. Estou colocando um pouco mais ali de violeta, tá? Para dar um aspecto de sombra.
quase finalizado a nossa margem esquerda. Só vou começar aqui com os troncos de umas árvores que vamos fazer. Dando batidinhas, dando sequência no nosso trabalho, do lado esquerdo, dando batidinhas, nós vamos unindo as nossas tintas. Vou começar dando umas pinceladas aqui para começar a formar o nosso caminho, tá? Eu coloquei um pouquinho de ocre. Vou misturar ocre, vou misturar um pouco de laranja, verde oliva, tá? Essa estrada ela já é um pouquinho mais, né, com um pouco mais acrescido de tintas, né? Então, para dar um aspecto bem interessante. Feito isso, a gente vai começar a puxar as margens, as tintas que estão nas margens para fora, de dentro para fora, para o nosso caminho, com movimentos circulares. A gente vai puxando e unindo com o caminho. Continuando com os movimentos, a gente vai puxando no nosso barranco para dentro do caminho, tá? Unindo todas as tintas. Logo a gente vai ter um aspecto bem interessante da nossa composição. Se você não é inscrito, já se inscreva. Acesse o nosso canal, os nossos outros trabalhos, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que gostam. Eu falo para vocês, pintura em tela é uma terapia, é muito gostoso, muito bom. Então vamos seguindo o nosso trabalho aqui. Eu desde já estou agradecendo a atenção de vocês, tá? Fiquem ligados que no final vai ficar bem interessante a nossa composição. E olha, começa a ficar interessante o nosso trabalho, né? O nosso lado esquerdo já está quase pronto, né? O nosso caminho com a nossa vegetação, e nós vamos começar aqui do lado direito. Eu usei o violeta, eu usei um pouco de verde oliva. Então a gente vai fazer uma vegetação mais rasteira. Com pequenas batidinhas eu estou entrando com o verde inglês, tá? Logo nós vamos fazer a nossa casinha. Continuando com as batidinhas, com o verde inglês, dando um pouco mais de luminosidade na nossa vegetação. A próxima a casinha.
Logo nós estaremos terminando nosso trabalho, mas vamos continuar numa segunda etapa. Então fiquem ligados aí.